dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Toca a sirene da polícia, Vitão! Toca! Cadê a sirene da polícia? Corre, Carla! Ah, bom dia! Está começando o programa Rolê CL na manhã desta terça-feira, dia 3 de junho. Corre, Carla! A polícia! Está começando o programa Rolê CL na manhã desta terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Carla Zambelli fugiu. Esta é a notícia, a bomba desta terça-feira. Carla Zambelli, a pistoleira dos Jardins, está em fuga, fugitiva. Não é foragida porque não está sendo procurada, mas é fugitiva. Carla Zambelli está na Europa, diz ela. Não sabemos onde Carla Zambelli está. Talvez ela esteja em Santa Catarina, viu nevando, achou que é na Europa. Vamos falar sobre isso no programa de hoje, que começa ao vivo agora, 11 horas e 37 minutos. A Débora Maganha quis seu programa até a hora que ela quis. Ao vivo, nos canais de Eduardo Moreira, nos canais do ICL Notícias, para as redes sociais, para o Brasil, para o mundo, para a TV aberta no Rio Grande do Sul, para a Pop TV, para você que está vendo este programa na reprise às 4 da tarde, antes do ICL Calvo e Criança, que hoje terá muito assunto, ainda das repercussões da fuga de Carla Zambelli no ICL Urgente. E também você que está vendo este programa em qualquer momento da existência humana na Terra, no Spotify e também no YouTube. O programa de hoje. Hoje a Letícia fez um roteiro bom. Vai acontecer o quê? Não vamos usar nada no roteiro da Letícia, porque vamos falar sobre a fuga de Carla Zambelli, Muita pistoleira. penetração. Você aí no nosso chat, vá falando onde está Carla Zambelli. Disseram que ela estava em Portugal, depois estava na Espanha, depois estava na Itália. Segundo ela, está na Itália. Tem gente falando que ela está nos Estados Unidos, tem gente falando que ela está em Ubatuba. Não sabemos onde está Carla Zambelli, mas sabemos que ela fugiu. Chique, Bahia! Onde está Carla Zambelli? Vamos descobrir no programa desta terça-feira. Vamos começar o programa com ele que não fugiu e não foge nunca da raia e do trabalho e da justiça. Olá, Vitão, tudo bem? Bom dia, William. Confesso que eu tentei fugir hoje. A hora que eu acordei tava muito frio pra vir trabalhar. A gente tenta, todo dia. Não teve jeito. Eu mesmo de vez em quando. Amanhã eu não venho, já avisando. Como sempre, né? Não tem o que fazer. Ninguém Letícia vem também não vem. Amanhã ninguém vem. Amanhã vai ser eu. Eu e o Luizinho Isso. fazendo o programa. Boa. Acho legal. Bom dia, vamos lá, William. Vitão indica hoje. Vou trazer uma indicação que o Luizinho me falou. E eu escutei ontem. É um álbum muito bom. Chama Música Popular Carioca, MPC, que é o álbum novo do Papatinho, que ele faz uma homenagem aos funks dos anos 90 do Rio de Janeiro. E ele traz pessoas muito legais. Tem Anitta, tem MC Carol, tem Fernanda Abreu, tem Lennon, tem BK. Muito bom, muito legal. Um álbum super divertido de ouvir, músicas boas, clipes ótimos. E é isso, William. Bom dia. Bom dia, Vitão, Luizinho, Letícia, a nossa equipe. É o Alex que tá embaixo hoje? O Sato. O Sato, toda a nossa equipe do Rolê CL. Gente, Carla Zambelli fugiu. Guga Noblar, não dá pra deixar Alexandre de Moraes vigiar uma tartaruga, que a tartaruga foge. Como deixar a Carla Zambelli fugir, Guga Noblar? Não é possível. Bom dia pra você. Meu príncipe William, bom dia. E o que todo bolsonarista tem em comum são covardes, picam a mula, fogem, não conseguem encarar a justiça, não conseguem se responsabilizar pelo que fizeram. Correu, fugiu. Pois é, mais uma vergonha para o bolsonarismo. E parece que tem bolsonarista pistola com a pistoleira. Porque ela não combinou com o padrinho, estão dizendo. Mas vamos falar da Zambelli. Cara mais engraçado. Eu queria ver ela. Tá pegando fogo, bicho! Chama!
Gustavo, vamos à notícia, o chat em polvorosa, aqui ainda bem que vocês estão conosco, fiquem com a gente, tudo que nós sabemos sobre a fuga de Carla Zambelli compartilharemos aqui, Luciano Lins, Nelo DVN, Alba Evaristo, Thaís Braz, César Augusto, João Rafael, Jean Carlos, Elisângela Dantas, Kátia Souza, tá? Kátia Cega também, mentira, Kátia Cega não tá, Vicente Júnior, toda a nossa, a Maria Helena... a Maria pediu, mostra o Sato. Não conhecemos ainda. Já a gente mostra o Sato, calma. Já a gente mostra. Gladys Garcia, todo mundo aqui querendo saber onde está Carla Zambelli. Guga Noblar, vamos ao que sabe. É o que ela disse. Mas você acredita no que Carla Zambelli diz, Gustavo? O papo é o seguinte, o papo é que ela está na Itália e ali permanecerá com a cascata de que está em campanha. Juro, esse vai ser o papo dela, de que está em campanha. Eles vão mandar um para cada país do mundo, né? Para fugir. Vão Um mandar para cada canto. Um para cada cantinho. É patético, mas como ela não tem desculpa nenhuma e ela tem passaporte italiano, então ela tem que se picar para onde? Para Itália. Aí ela fugiu para Itália. Chegando lá, ela precisa de uma desculpa, tanto para permanecer na sombra do bolsonarismo, que ela de certa maneira está até traindo, porque parece que ela picou a mula sem combinar com o padrinho, tanto para permanecer na sombra do bolsonarismo, como para ter uma justificativa para a opinião pública do Brasil. Dirá ela que pediu licença do mandato, parou de receber o salário e está na Itália fazendo campanha para que Bolsonaro não seja preso. Portanto, estaria ela imitando o Dudu Bolsonaro. Vai ser esse o papinho e não sei se as pessoas acreditarão, mas ela vai precisar, obviamente, de uma desculpa, né? Ela não vai dizer que fugiu, que é uma covarde, que de fato é. Ela apenas fugiu e é uma covarde. Mas vai ter essa cascata de estar em campanha pelo Jair Bolsonaro. Então, ela deve realmente estar na Itália, porque ela tem passaporte italiano e ela teve o passaporte daqui apreendido, né, no decorrer das investigações em 2023. Só que devolveram o passaporte. Ela pediu e devolveram. Tá aí o resultado. Ela fugiu. Gustavo, você não leu o roteiro, mas está bem informado hoje, aparentemente. Tudo que o Gustavo falou é verdade. Carla Zambelli diz que está lá por um motivo médico. Segundo ela, vai fazer um tratamento que ela já tinha feito na Itália. O caso dela é esse. Vai ficar, já está há alguns dias fora do Brasil, mas não disse quantos, e disse que vai ficar baseada lá na Europa. Em entrevista à Auriverde, a Zambelli disse que viajou para dar sequência a esse tratamento médico e que pretende pedir licença do mandato. Vamos mostrar aí, já dando os créditos à rádio Auriverde que entrevistou a Zambelli. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora... Não tem médico no Brasil? Eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também, ele pediu uma licença, né, não remunerada. Então eu passo a não receber mais salário e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. Imagina se é resistir. É poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Coitado! O Gustavo, é a primeira ditadura que deixa os caras fugir, cara. Eu nunca vi isso. É uma ditadura. Aqui em agosto vai ter evento, vai ter CEPAC. Os caras vão para os Estados Unidos para falar mal do Brasil. Os caras vão para os Estados Unidos para se reunir com embaixador, com o secretário do Trump. Os caras rodam o mundo falando mal do Brasil. É a primeira ditadura. Que ditadura mais frouxa é essa? A ditadura militar torturava opositor político, sequestrava, matava, desaparecia com o corpo. Essa era uma ditadura cruel, sanguinária, que efetivamente perseguia seus opositores políticos. Agora, a ditadura do Supremo deixa os caras fazer tudo, pô. Deixa os caras viajar o mundo, fugir. Um vai pra Itália, para os Estados Unidos. Se eu fosse a Polícia Federal neste momento,
estaria fazendo toque, toque, toque na casa de Jair Messias Bolsonaro para meter Pois é. a famosa tornozeleira nele. Porque, Guga, a gente tem falado, o cara vai fugir, ele é covarde, o bolsonarista, via de regra, é covarde. Como diria o Choque de Cultura, o idoso é covarde, e o Bolsonaro, como idoso, é covarde, vai fugir. Se não botar um carrinho da PF atrás dele, Guga, já esse homem vai aparecer numa live falando: olá, que tal? Estou aqui na Espanha e aqui fiquei, Gustavo. Sou Joe. Sou Joe, tá ok? Sou Joe, Jair Bolsonaro. Esse é... Ele A virou imitação do Bolsonaro parece o Alf, cara. Sou Joe. O é teimoso. Só antes de comentar, o Onça Pintuda, ele pediu um alô pro traficante dele, o traficante. Obrigado, Vitão. Isso. Vai, Gustavo, fala aí. Gata progressista falou, que ridícula. Não tem como ser mais ridícula do que Carla Zambelli. Não tem como ser mais covarde do que os bolsonaristas. A gente viu o Dudu correndo para os Estados Unidos, nem tinha processo ainda. Conseguiu um processo lá, de tanto sabotar o Brasil. Implorou para virar mártir e tá conseguindo agora o processinho que ele tanto queria para fingir que é perseguido. Agora vai a Zambelli falar que saiu da ditadura do Brasil. Ô Zambelli, quem correu atrás de um hacker para fraudar a eleição, para dizer que a urna era fraudável e não aceitar o resultado da urna? Quem depois chamou os generais, atacou os generais, chamou de covarde, alguma coisa do tipo, né? Ela pressionou os generais, porque eles não queriam assinar artigo 142, estado de... não queriam entrar no golpe, não queriam permitir que o Bolsonaro fizesse isso, assinasse esses decretos que poderiam levar o Brasil para um estado de exceção. Você lutou com unhas e dentes por isso. Um dos personagens que mais lutaram pelo golpe é a Carla Zambelli, a ponto de pagar o mico, de ir atrás de um hacker e de se expor dessa maneira. Agora vai ter que ser presa, filha. É a justiça sendo feita. Você cometeu vários crimes. Volta pro Brasil, sua covarde. Agora vem pagar pelo que você fez. E ainda falta ser julgada por ter corrido atrás de um cidadão com uma arma em punho no meio da rua. Você tem outros crimes, inclusive, que você precisa responder. E nessa hora a gente vê a diferença, né, da esquerda, do Lula, para a extrema-direita, para o Bolsonaro, para Zambelli, para os bolsonaristas. O Lula ficou mais de 500 dias preso, dizendo que era injustiçado. Depois a justiça foi lá e deu razão para o Lula. Falou que o juiz era parcial, como o Lula dizia, tirou o Lula de lá, da cadeia, dizendo que o julgamento dele foi feito por um tribunal que não poderia. Tudo que o Lula usou de argumento depois se provou. Mas ele aguardou aonde? Na prisão. É isso. Ele ficou 2 anos quase preso. 2 anos. Ô, Guga, esses bunda mole aí. Eu estava lá em São Bernardo, neste dia em que o Lula foi preso, que o Lula se entregou. Todo mundo falava: Lula, foge para uma embaixada, vai para algum lugar, vai para um país amigo, vai, sei lá, para Venezuela, para Cuba, para Portugal, que na época era governada pela esquerda, vai para o Uruguai, vai para algum país, foge. O Lula falou: cara, eu não vou fugir, eu vou ficar aqui e vou enfrentar na justiça, vou recorrer na justiça. Ele tinha essa noção de que estava certo, Isso. de que tinha razão, que não era um criminoso. Quando você sabe que você é um criminoso, aí você não tem como ficar para encarar, porque você sabe que não tem chance mais. O que você faz? Você foge. Isso é mais um atestado da bandidagem dessa turma. Deixa eu trazer 2 informações rapidinho, Guga. Durante o dia, fiquem ligados. Vocês lembram que a gente teve os depoimentos, né, Guga? Das testemunhas do núcleo dos golpistas, o núcleo 1, núcleo crucial. Você lembra, né? Semana passada. Claro. Acompanhamos com a Heloísa. Aliás, Porém, 2 semanas. Você estava lá falando com os advogados. A gente não viu os depoimentos. Quem viu foi a Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva, que estavam dentro da salinha. E a Carol Brígido. O STF vai começar a divulgar daqui a pouco os vídeos, Guga. Então, provavelmente não vai dar para mostrar no rolê, mas a gente deve mostrar no Urgente e no N2 daqui a pouquinho estes vídeos para vocês. Os trechos mais importantes. Mais uma notícia, Gustavo. Entretenimento. Você tem alguma coisa marcada para segunda-feira, Gustavo? Não. Tem, né? sim. Tem. Você estará tenho, no isso é. STF, Gustavo. Você Não, estará estarei no STF. E agora quer saber... Não, isso é claro.
Você Isso quer é saber a óbvio. boa notícia? Você quer saber a boa Qual? notícia? O STF acabou de divulgar que vai ter transmissão ao vivo dos depoimentos dos réus do núcleo crucial. Vamos ver Jair Bolsonaro, General Braga Neto, Esse peru do General Bolsonaro. Heleno, Anderson Torres sentados na frente de Xandão e dos ministros da primeira turma. Vai ser muito legal. Entretenimento de qualidade na Prepara segunda-feira. pipoca. Gustavo Sames Catrucci Noblar estará na frente do STF. Será que você consegue falar com o Bolsonaro, Guga? Será que ele vai passar lá na frente dos Se jornalistas? passar, eu pego, irmão. Anderson Olha, uma Torres, coisa que eu não perco é General Heleno, Não, Guga. Ai, que delícia. Já pensou? Como eu quero que aconteça. Ah, eu Ficou adoro. tão excitado. Olha, já tô excitado. Olha, e se eles passarem na minha frente, eu prometo pro ICL que eu não vou perder, velho. Estarei de olho. E eles não vão fugir de mim, não, eu acho, né? Eu acho que não, veremos. O pior é que se eu eles arranco vão te alguma deixar entrar, frase né? de Bolsonaro. Eles estavam tentando, na semana passada, os réus estavam tentando duas coisas. Primeiro, isso é informação, que eu apuro também. Quem tem informação de qualidade. Os réus estavam tentando, primeiro, depoimentos remotos, né? Ou seja, à distância. Só quem vai dar depoimento remoto é o Braga Neto, que está preso, né? Então vai falar lá da Desde carceragem no Rio de Janeiro. E também teremos e eles tentaram perguntar para o Alexandre de Moraes se tinha uma saída, uma outra entrada no STF para colocar o carro direto no estacionamento, entrar pela uma outra entrada, e falou não. Entrar que nem todo mundo. Então vão entrar pela mesma portinha que todo mundo, ali pela entrada do STF, Guga. Veremos essa galera passando por você. Assim a gente espera. Então, Gustavo Noblar estará lá para recepcioná-los. Então, primeira coisa, fiquem ligados na programação do ICL hoje, durante o dia. Daqui a pouco, o ICL Calvo e Criança, com Rodrigo Viana e Laura Couto, trará estes vídeos que já vão estar subindo lá no Drive do STF. Os vídeos dos depoimentos das testemunhas semana passada. Quero ver o do Aldo Rebelo tomando quase um tejo preso do Xandão. eu quero ver o do Carlos Alberto Batista, ex-comandante da Aeronáutica, que Outro esse bom. sim caguetou o Almir Garnier e entregou a reunião golpista em que Bolsonaro chamou as Forças Armadas para dar o golpe, apresentou o decreto do golpe, tentou convencê-los a entrar. Esse depoimento foi o mais bombástico. E tem, claro, o Aldo Rebelo levando uma bronquinha. Levando um tejo preso. Então, fiquem ligados, daqui a pouquinho teremos aí no nosso ICL Urgente e no N2, ao vivo, estes vídeos dos depoimentos. Depoimentar o Heleno. Isso. E semana que vem teremos o General Heleno tendo um AVC, como faz o Guga Noblar, passando lá Ele para não ser... fala, ele fica tentando falar e não sai. Passando... Não sei se já percebeu. É velho assim. Sendo entrevistado lá pelo Guga Noblar no STF. Vamos torcer para que isso aconteça. Gustavo, ainda sobre Carla Zambelli, tem um outro trecho em que ela relaciona a condenação ao tiro no Trump e a facada no Bolsonaro, a condenação dela. Vamos assistir. Coisa por eles. E você falou muito bem, o tiro do Trump, a facada do Bolsonaro, eu diria que o STF foi meu tiro. Sabe, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, que foi relator do meu outro caso, esses 15 anos de prisão que eles me deram, quando eles achavam que eu ia deixar de dar frutos e virar cinzas, é quando eles menos esperaram, porque é daqui que vai nascer novos frutos, é daqui que vão nascer... Ele tá para ser preso e ainda quer fingir que vai fazer alguma coisa útil. Não era ela que tava pedindo Pix pros Ela pediu 160 mil semana passada, recebeu 160 mil reais em Pix. A CNN, ela disse que está na Itália e que não podem deportar ela da Itália, porque ela tem cidadania. No Twitter, as pessoas questionaram a ausência do passaporte. E aí, Guga, eu tô num grupo de Zap aqui com o Renato Souza, jornalista aí de Brasília, e o Renato disse que o STF devolveu o passaporte da Carla a pedido da Carla. O STF também envolveu nessa história, né? Então a Carla fugiu, aparentemente, com o próprio passaporte. Não fugiu, foi numa boinha, sem ser incomodada.
O anúncio que a Carla fugiu do Brasil vem pouco tempo depois da condenação pela STF, que meteu 10 anos de prisão em regime fechado na Ronald McDonald do Congresso, como diz o nosso Hélder Maldonado, e multa de 2 milhões por invadir o sistema do CNJ. Além disso, a Carla ainda responde a outro processo por porte de arma ilegal e constrangimento ilegal. O julgamento foi paralisado após o pedido de vista do Nunes Marques, mas a gente lembra que história é essa, né, Guga? É a história clássica tem da maioria Carla lá. correndo Já atrás de formou um maioria. jornalista negro nas ruas de São Paulo, um dia antes das eleições de 2022. Então, a Carlinha, além de ter essa condenação, tem outra aí na bica para sair na Carlinha, que é a condenação por porte ilegal de arma e por constrangimento legal. Carlinha, condenada a 10 anos por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, a princípio para tentar descobrir uma maneira de questionar as urnas, depois fazendo uma pegadinha com o Xandão pedindo para prender um Xandão. Que brincadeira bacana, hein? Custou só 10 anos de cadeia. Além disso, ela tá condenada já, porque já formou maioria há 5 anos e 3 meses de prisão, que você pelo menos cumpriria a priori em regime, pode até ser aberto, mas se você também teria que estar de tornozeleira, seria condenado, e aí você soma os dois, 10 anos e mais 5 no fim, mas ela foi condenada a 5 anos e 3 meses também, por correr atrás, aquela cena grotesca, todo mundo lembra, ela com a arma em punho, ameaçando uma pessoa, durante a campanha eleitoral. Então, tem esse outro caso que ela precisa responder. Ela não pode só fugir do Brasil, fingir agora que é uma heroína dos bolsonaristas, o que ela não é, até porque o Bolsonaro não gostou da fuga dela, não foi combinado, mas não pode inventar essa cascata. Ninguém vai cair nessa. E inclusive há o risco agora dela ser colocada na lista de fugitivos. Tem esse detalhe. A Interpol, a famosa Interpol. A Interpol. Vai ter que ficar ali, na Itália, sem dar mole, porque qualquer vacilo vai rodar e vai ser trazida para o Brasil. Mas, como ela disse, tem passaporte italiano e sempre tem... O Pisolato tinha. O Henrique Pisolato não tinha? Lembra do Henrique Pisolato? Não, eu tô pensando nos casos agora, porque a gente teve os problemas com a Itália recente, né? Deles pedirem pra gente deportar, a gente demorou, depois a gente pediu pra deportar a gente de lá pra cá, eles também atrapalharam, rolou um bate-cabeça. O Pisolato foi condenado no mensalão, foi pra Itália e foi extraditado. 2015 isso. E teve aquele que era Cesare considerado Battisti. terrorista. O Battisti, né? O Battisti a gente segurou um tempo, depois o Brasil deportou, mas a princípio não. E isso provocou até um problema com a Itália, mas de fato a Carla Zambelli ainda tem muito problema na justiça, pode ser colocada na lista de fugitivos, e eu não sei se vai dar muito certo para ela essa fuga para a Itália, não. Eu espero que se ela estiver na Itália, Guga, às vezes tá ali em Ubatuba. Às vezes tá ali em Caraguatatuba, tá em Piracicaba, falando que tá na Itália. Foi pra Santa Catarina, viu neve lá em São Joaquim, tá perto da casa da Helena lá em São Joaquim. Viu neve e falou, eu tô na Itália. Mas não, na verdade tá em Uruçanga, em Santa Catarina. Muita gente, eu tô vendo, tem muita gente chegando no programa agora, cresceu muito a audiência. Então, pra quem não perdeu o início, a cascata da Zambelli é que ela está na Itália imitando o Dudu nos Estados Unidos. Ela tá ali para fazer campanha para o Jair Bolsonaro. Ela vai passar a usar essa cascata. Ela tá dizendo a priori que foi lá fazer um tratamento médico. E mesmo quando ela diz isso, ela coloca entre aspas. A princípio, eu vim por isso, porque ela não vai voltar. Então, para continuar lá, ela vai usar o papinho de que tá em campanha para o Bolsonaro não ser preso, porque ela não quer sair da sombra do Bolsonaro. E ela precisa de uma desculpa para a opinião pública também. Então o papinho vai ser esse. Mas ela só fugiu do Brasil por ser uma covarde. Estou entrando aqui no Twitter de Eduardo Bolsonaro. Nenhum post, tá? Nenhum post. Vamos lá. Carlos Bolsonaro. Todos eles me bloquearam, mas graças ao Elon Musk agora permite que a gente veja tweets de pessoas que bloquearam. Dá pra ver. Dá pra ver, 11 minutos atrás fez um post da campanha presidencial, 5 minutos atrás um post do Boulos, 2 horas atrás batendo no Lula.
Não teve nada, viu? Vamos lá. Flávio Bolsonaro. Aqui. Cadê? Flávio Bolsonaro falando mal do Lula, falando mal do INSS, falando mal dos Correios, INSS. Ih, não tem nada, viu, Guga? Jair Bolsonaro. Ninguém tá do lado dela. Jair Bolsonaro postou um negócio aqui de eleições. Guga, parece que Carlinha foi abandonada, hein? Outra no grupo de zap, Nicolas Ferreira. Deixa eu ver se o Nicolas postou. Nicolas Ferreira. Também tô bloqueado pelo Nicolas, mas vamos aqui. Falou aqui, falando mal da Janja, falando mal da Janja de novo, falando do Fux, falando dos Correios. Guga, parece que Carla foi abandonada pela galera, viu? Não tem ninguém falando dela aqui nas redes sociais. Olha, o papo é esse, de que a Carla fez essa fuga sem avisar ao Bolsonaro. Então, é mais um sinal de que ela não avisou essa falta de apoio, né? A fuga dela. Não tem ninguém do teu lado. E nunca teve. Na verdade, o Bolsonaro, ele sempre teve, né, um certo desgosto assim pela Zambelli. Mesmo quando ele deixava a Zambelli ficar ali do lado dela para ficar aproveitando um pouco a sombra do Bolsonaro, tinha momentos que ele constrangia a Zambelli. Há vários momentos, há vários vídeos da Zambelli levando bronca no Bolsonaro e baixando a cabecinha. Era uma coisa ridícula. Esqueci do Jair Renan. Jair Renan também não postou. Foi lá o último Bolsonaro que tem cargo... E depois que a Zambelita saiu com a arma em punho, galera, o Bolsonaro viu que essa era uma desculpa perfeita para justificar a derrota dele, que foi provocada por ele, pela incompetência dele, pelas mortes que ele provocou na pandemia, pela recessão econômica, pela democracia ameaçada. Mas ele culpou a Zambelli. Ele falou que a Zambelli, com a arma em punho, tirou o voto de fato, mas não o suficiente para ele perder a eleição. Se alguém foi culpado pela derrota além do Bolsonaro, talvez tenha sido mais o Tarcísio do que a Zambelli. Dizem que o Tarcísio, sim, tirou o pé do acelerador no final da campanha, porque não queria que o Bolsonaro ganhasse, e mais 2 milhões de votos em São Paulo para o Tarcísio e para o Bolsonaro, ele ganhava a eleição, o Bolsonaro. Então, o Tarcísio talvez sim tenha sabotado em algum grau o Bolsonaro no final da eleição. Ficou um papo de que nos bastidores do bolsonarismo tinha um certo sentimento de alguns bolsonaristas de que o Tarcísio deixou de fazer no final para evitar a vitória do Bolsonaro. Agora, a Zambelli não. A Zambelli sempre foi uma cão de guarda, né, do Bolsonaro. E o Bolsonaro sempre tratou ela como uma idiota. E depois que ela usou a arma, ela virou bode expiatório dele para justificar a derrota. Mesmo assim, está hoje ainda na sua do Bolsonaro. A Carla Zambelli mudou os perfis nas redes sociais todos dela para Rita Zambelli, o nome da mãe. E aí o perfil diz agora que quem usa o perfil é a mãe dela. Só para não ser bloqueado mais o perfil. Tu acredita nisso? Ai, que preguiça. Ela mudou pra mamãe. Ela mudou dela. Ela mudou o nome pro nome da mãe. Laranja. Isso. Mamãe laranja. No Instagram. Mamãezinha laranja. No Instagram e no Twitter. Ela mudou o nome pra Rita Zambelli. E aí ela tem a foto dela com a mãe. E ela tá dizendo que na verdade o perfil é da mãe. É mais ou menos o que fez o outro lá, o que usava no nome da filha. Como é que é o nome dele? Aquele falsificador de... Não, Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, isso. Em vez de usar a filha, usa a mãe. Usa a filha. Esse é mais covarde que a Zambelli. Esse usa a filha. Ele expõe a filha. A outra usa a mãe de laranja. Usa a mãe de laranja, o que já é bizarro. Você usar sua mãe de laranja numa situação dessa mostra seu total falta de caráter e até de amor e apreço pela mãe, expondo ela dessa maneira. Mas expor a filha, velho, é pior ainda, né? E o Oswaldo Eustáquio é um perturbado. Esse é um lixo. Pensa no lixo da fake news. O lixo do lixo da fake news é esse cara. É o que qualquer bobagem ele assina, ele não tá nem aí pra linchar, pra atacar e pra ganhar algum destaque na extrema direita. Esse daí não tem o menor caráter. Não que os outros tenham, né? Mas esse talvez consiga ser mais podre do que os outros. Eu tava vendo aqui os bolsonaristas, Guga, o Sóstenes Cavalcante e o Gustavo Gayer postaram pra Carla. O Sóstenes falou que a Carla é perseguida por ser mulher. Beleza,
ler alguns comentários aqui. O Everton Machado mandou um abraço de Uruçanga. Ó, Uruçanga citado. Uruçanga lá no sul de Santa Catarina. Um beijo pra Uruçanga. A Márcia C disse que ela estava numa live e falou que estava na Itália, mas aí até a gente acreditar na Zambelli tem uma distância, né? Vamos lá. O Caio falou que só a mãe da Zambelli tem filha esperta. O Enio de Oliveira falou, Lígia, attenzione, pickpocket. É você que tá na Itália aí, pickpocket, viu, gente? Attenzione. O César Augusto, gente, essa é uma trambiqueira de mão cheia. O Marcos Assis jogou a mãe na fogueira. A Cris Guidorizzi diz, a direita não liga pra Carla Zambelli. A Maria Dulce tá vendo na TV, muito bom, a gente tá cheia. O J. Charmac diz momento histórico, todo mundo assistindo no ICL. O Aline Oliveira disse que quero trompetista na porta tocando, é melhor já ir embora. Você pode marcar com um trompetista pra ir lá pra porta do STF. Eu sou brother do trompetista, a gente se fala às vezes aqui pelo Zap, inclusive o dia que ele tocou lá pro Bolsonaro, eu que dei as coordenadas de onde o Bolsonaro tava, e a gente é parça. Vamos trazer um dia, cara, o trompetista claro. Pro rolê, pô, ele é muito gente boa. Dito isso, Gustavo, sabe quem é gente boa também? Quem? Eu e você, que estamos concorrendo no Prêmio Best, Gustavo. Estamos concorrendo no Prêmio Best, Príncipe. E a gente tem chance, Príncipe. Dá a letra aí pra galera. Fala você. A única parte do roteiro que você sabe falar é essa? Fala aí. Eu e Príncipe William. Príncipe William e eu. Eu e o Príncipe. Em que categorias? Jornalista, influenciador. Nós dois concorremos. E o Príncipe no de... jornalista, influenciador de opinião. Também tem um Príncipe. Influenciador de política. Caralho, ele tá inventando. Influenciador de política e jornalista influenciador. Tá escrito na tela, irmão. É porque tá horrível a letra, não dá pra eu ler. Não é só que eu tô sério, porque não dá pra ler. Isso todo dia 3 semanas, né? Criticando o design do ICL, beleza. Não, a culpa é minha, meu computador que tá zoado, mas é influenciador de política. Príncipe William, influenciador de política, jornalista, influenciador. Eu, jornalista, influenciador também. E influenciador de opinião. Então vai lá, galera. Vamos lá, vamos votar. Vamos votar. Eu, Príncipe William, a gente quer mostrar que o rolê tem força, irmão. Vamos mostrar a força do rolê. Vamos mostrar a força do ICL. Vamos nos unir contra os malucos da extrema-direita que estão concorrendo também. E vamos nessa, vamos votar. Senta o dedo, tá aí, ó, o link no chat. Quem não estiver acompanhando o chat, estiver ouvindo, etc., vai lá, entra no Prêmio IBEST. É no prêmioibest.vote. Joga Prêmio IBEST no Google, qualquer coisa. E entra lá, galera, e vota nessas categorias que eu falei. Jornalista, influenciador, tem eu e o Príncipe. O jornalista, influenciador de política, tem o Príncipe. E influenciador de opinião, tem quem vos fala aqui. Tamo juntos. Às vezes você tem uma missão só, e aí consegue falhar nessa missão, mas tudo bem. Mas miseravelmente. Falei. Ai, meu Deus. Ei, Zambeleta! Vota na gente aí direto da Itália. Dá pra votar do mundo todo. A Zambelli, ela quer que termine em pizza, né? O caso dela, mas não vai terminar, não. Você será deportada. Xandão nela. Vai aparecer na lista de fugitivos. Vai ter ainda isso na sua história, Zambelli. Não tem como manchar mais a sua imagem. Ó, no jornalista influenciador, eu tô em 20º e você está em 13º. Demore tá em 11º também. Dá pra votar no Demore. Aproveitar pra votar em 3, vota em nós aí. Demore não vota. Vota em nós aí, galera. E no outro lá, no de opinião, também. Votem na gente. Votem em mim, no de opinião, e no de jornalista político. Vou votar na Anitta. Aliás, influenciador político. Influenciador de opinião, você está, Gustavo, em primeiro lugar! E jornalista e influenciador de opinião. Primeiro lugar. Mas continuem votando pra não cair. Continue votando. Galera, vota aí, velho. Se não cair, eu não passo. Só passam 10. O Luciano Huck tá em 14º. O Huck? A Anitta em 27º. Quem é que tá em segundo, Príncipe? O Vilela. O Vilela do podcast, né? Do podcast. O Rogério Vilela. Em terceiro. Então, chega de fala o top 10 aí pra gente. Vamos lá. Terceiro tá o Alessandro Santana, Canal do Negão. Não conheço. Ah, não. Isso é da extrema direita, galera. Tá vendo por que vocês têm que votar? Vai lá pra cima.
Esse William Extrema parece direita. o Negan de The Walking Dead, diz o Caleb. Negan. Parece mesmo? Não. Tá bom. Vinheta. Ai, vamos lá, Guga Noblar. Macetada de notícias. Antes, eu nem coloquei aqui pela ordem, ô Letícia, mas deixa eu dar uma notícia preocupante, Guga. Agora há pouco, Chico Pinheiro esteve aqui, inclusive, comigo, falando sobre isso. O nosso querido... Cadê? O nosso querido Chico Buarque está sendo operado no Rio de Janeiro. No último dia 1º, ele se apresentou como Gilberto Gil, estava bem, mas aí, segundo a coluna do Anselmo Góes, o Chico Buarque está sendo operado no Rio de Janeiro, foi operado no Rio de Janeiro, nessa manhã, pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer. O hospital não entrou em detalhes sobre a cirurgia, seria, a informação que a gente tem, um aneurisma, mas não seria nada sério, nada grave. E o hospital diz que o cantor passa bem e terá alta nos próximos dias, então ufa, só um sustinho aí, o Chico Buarque. Você já nos levou um Francisco esse ano, Deus, não pode levar outro. Não vai levar Chico não. Segura não vai levar aí. Chico, não. Segura a onda. Segura a gente aí. precisa do Chico. O Brasil tá cheio de fascistoide, Gustavo Lima, um bando de artista blefe, um bando de artista vergonhoso. Você não vai tirar agora o maior de todos, o ícone, o gênio, aquele que bateu de frente com a ditadura, aquele que a gente precisa, né? A gente precisa de uma voz como a do Chico, ativa. Então não leve o Chico. Não faça isso com a gente, por favor. Aqui no chat a galera tá falando que o IBEST mudou, já dá pra votar um em cada categoria. Então, na que eu tô, vota em mim, na que o Guga tá, vota no Guga, e na que eu, e na outra, vota em mim que eu tô atrás. Quando a gente a gente vai votando junto, a gente chegar junto, eu e o Guga. Então, mas vota em mim no Guga, tem uma categoria que só tem, outra categoria que só tá ele. Na outra, um vota no Guga, outro vota em mim, ou um dia vota em mim, outro dia vota no Guga. Dia tu vota hoje tu votou em mim, amanhã tu vota no Príncipe. Isso, e vice-versa. vai fazendo troca-troca, revezando. Eles apertaram o botão. Dito isso, Guga, falamos sobre o Chico Buarque aí, melhoras para o Chico Buarque, esperamos que você volte logo. E bem, vamos falar sobre que dele. Essa aqui é boa. Agora há pouco, Guga, falando em golpista, o presidente Lula estava dando uma entrevista coletiva, né, um encontro com jornalistas, e aí o Lula falou sobre vários assuntos, crise do INSS, sucessão presidencial. Vocês vão ver mais detalhes daqui a pouco no ICL Urgente e também no ICLN2 com a Gabriela Varela, o Chico saiu, o Rodrigo Viana. Mas separamos um trechinho, que esse trechinho é bom, Gustavo. Vamos ver o que o Lula falou sobre Eduardo Bolsonaro. Vai defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. Chamou de terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. As botas, e de viu? assessor do Trump em intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. O velhinho foi pra cima. O presidente Lula foi pra cima. Não citou Eduardo, né? Mas citou diretamente um deputado que se licenciou para lamber as botas de Donald Trump. Que é literalmente o que ele tá fazendo. E nem comentou ainda, nem sabia que Carla Zambelli tinha fugido, né? Mas mais uma fugitiva para lamber bota de outros golpistas fascistas na Europa agora, Guga. Carla Zambelli, mas meteu quente aí no Bananinha, no Eduardo Bolsonaro. Porrada neles, boa Lula, tem que ir pra cima mesmo, tem que expor. O Lula é esse, né, que encarou... Will, inclusive a Ju Dalpiva acabou de postar aqui no grupo que ela acabou de assumir que tá nos Estados Unidos, mas vai pra Itália. Então mais uma que tá lá lambendo botas. Então ela está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Vai pra Itália. Já não podia meter uma Interpol agora, Guga? A Interpol.
Cara, no avião, pegar no devia, avião? né? Devia, boa ideia, né? Xandão, pega a dica aí, porra. Ela tá nos Estados Unidos. Não tá na Itália. Vamos nessa. É a hora Já de podia prender. meter agora, já podia meter uma Interpol agora, né? Pois é, podia meter o Interpol. Tem que meter, velho. Essa mulher não pode tirar a justiça pra nada. E isso, inclusive, é ruim pra justiça. Pro Mas Xandão na que Auriverde ela falou que estava em Portugal. Pra CNN ela falou que estava na Itália. Agora pro Metrópolis ela está nos Estados Unidos. Se o ICL perguntar, ela vai falar que está na Grécia. E assim ela vai falando. Cada um país diferente. É isso. E tá né? lá na Cada Flórida hora- ainda. Isso. Tá lá em E Brasília. ela tá em Ribeirão Preto, né? Isso. Tá, onde é que tava quando se escondeu aquele que pegava as rachadinhas do Flávio, né? Aquele que ficou escondido Queiroz. O Queiroz foi em Ribeirão Preto, né? Que ele Tava no ninguém sítio, sabia não onde tava na casa no sítio. No sítio do advogado. do advogado, como é o Wassef. advogado? Do Acef, isso. Wassef. Frederico Wassef escondeu o cara num sítio. Era em Ribeirão Preto, era uma coisa dessa. E ninguém sabia onde ele tava. E ele ia passear na rua. E todo mundo via ele na cidade. Depois todo mundo, porra, o cara tava aí o tempo inteiro. Todo mundo sabia. E ele tava em Ribeirão Preto. Mas eu acho que ela realmente não está no Brasil. Depois dela fazer esse vídeo, se ela estiver aqui, ferrou. Ela vai ser ganha muito rápido. Então ela tá fora. Agora, onde está, né? Tá mesmo nos Estados Unidos, tá em Portugal, tá na Itália. Pelo jeito ela tá tentando confundir a justiça, né? Tá cada hora falando uma coisa. Mas fora do Brasil, é Atibaia, a galera tá lembrando, não era Ribeirão Preto, não, era Atibaia. Atibaia. O cara tá em Atibaia, mano. Imagina, Zambelli em Atibaia agora. Aí é um clássico dos bolsonaristas. Ai, meu Deus. Lembrando, já estão chegando os vídeos do STF, né? Dos depoimentos das testemunhas. E aí a gente vai ter daqui a pouco no ICL N2 e também no ICL Urgente os vídeos desta galera. Dos depoimentos das testemunhas que rolaram nos últimos 15 dias. Gustavo, vamos continuar falando sobre gente do PL? Você viu o vereador preso no Mato Grosso? O Tiago Bittencourt, 39 anos, médico e vereador na cidade de Canarana, no interior do Mato Grosso, foi preso por estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil. Nada como alguém de família, né, Guga? Pela pátria, família e liberdade. Segundo a polícia, ele guardava imagens de abuso sexual infantil. Parte desse material teria sido produzida e compartilhada por ele mesmo. Além disso, os agentes encontraram roupas de criança e acessórios sexuais. A investigação aponta que ele usava a prática médica para se aproximar das vítimas em situação de vulnerabilidade. O pior, Guga, é que o delegado informou que ele estava se relacionando com uma adolescente, submetendo ela a uma rotina de escravidão sexual. A justiça determinou a prisão preventiva. A Câmara de Canarana, como é o nome da cidade? Canarana. Afastou o parlamentar, o PL também. O Conselho de Medicina abriu sindicância, mas ainda não decidiu se vai abrir um processo ético. Tem foto ele aí com o Bolsonaro? Tem, né? Cadê a foto dele com o Bolsonaro? Vocês não pegaram? Tem uma foto dele com o Bolsonaro. Peraí que não tem, calma aí. Tem uma fotinha bacana. Uma foto dele com o Bolsonaro. Guga, é aquele negócio, né? A gente fala que essa galera fica diz que protege a infância. Não, vamos proteger a infância do abuso. Tem que proteger mesmo. Só que o abuso acontece aí, ó. Com um médico, com um pai, com um padrasto, com um tio, com um amigo da família, com um vizinho. As crianças têm que ser protegidas. Por isso, educação sexual de acordo com a idade das crianças, né, de acordo com sua capacidade cognitiva de entendimento, para que ela possa entender e denunciar abuso sexual, como, por exemplo, este médico safado, vagabundo, estava cometendo, segundo a polícia, com crianças, inclusive mantendo uma em cárcere privado, ela é escrava sexual, Gustavo. Que loucura, Gustavo, essa história. Imagino que ele já não fez com esse dedinho dele aí, né? Esse sujeito é
mais um verme, né? É mais uma fraude da extrema-direita, é mais um exemplo da hipocrisia desses que querem pregar os que têm moral, né? Aqueles que são os donos da moral. E no fim das contas o cara é um mau caráter, é um doente, é um criminoso, é um covarde, tem que apodrecer na cadeia, né? Esse é o pior crime que existe, né? Fora, obviamente, o homicídio. É absurdo demais, é bizarro demais você imaginar que alguém é capaz de cometer uma violência sexual contra alguém. E contra uma criança, velho. Puta que pariu. Aí, desculpa o palavrão. Mas realmente dá uma raiva, né? Gera uma angústia quando a gente ouve esse tipo de notícia. E o que a gente deseja para esse cara é nada além de apodrecer em cana. Que ele sofra muito. Falando em liberdade, Gustavo, a Letícia às vezes escreve em carioca no roteiro, eu não consegui entender. Está escrito, hashtag Lili cantou Pose do Rio, do Rodo. Lili cantou, você não sabe? Não. Pose do Rodo tá livre, viu? O Pose será Pose. solto, foi concedido habeas corpus ontem pela Justiça. O Pose do Rodo estava preso desde o dia 29, acusado de apologia ao tráfico. Mas, segundo o desembargador Peterson Barroso, a prisão foi irregular e cheia de excessos. Abre aspas. Alvo de prisão não deve ser o mais fraco, o paciente, e sim os comandantes da facção temerosa, abusada e violenta que corrompe, mata, rouba, pratica o tráfico, além de outros tipos penais em prejuízo das pessoas da sociedade. Segundo ele, o Pose foi tratado de forma desproporcional. Os policiais, como a gente falou aqui, né? Os policiais entraram na casa dele sem deixar o artista colocar uma camisa e um chinelo, chegaram com a imprensa junto. Na decisão, ele defendeu que o Pose tem direito à liberdade de expressão. O MC Pose é da favela do Rodo e hoje usa a música para conscientizar outros jovens. Ele disse que escreveu de novo o roteiro. Ele deve ser solto ainda hoje, a prisão era meio-dia, mas ainda não foi solto. E lembra, gente, eu já falei. Eu quero que facção criminosa se foda, assim. Não tem nenhum apreço e carinho por facção criminosa. Eu quero mais que elas sejam desbaratadas e os seus líderes sejam presos. Mas eu não sei da ligação do Pose hoje com facção criminosa. Ele mesmo assumiu que já teve no passado e tal. Se o cara tiver culpa, Guga, devido processo legal, investigado, ampla defesa, se tem culpa, condenado. Pode ser Pose do Rodo, Roberto Carlos, Roberto Justus, Guga Noblar, qualquer um. Se cometeu crime, investigação, processo legal, ampla defesa, condenação ou absolvição. Não tem outro caminho. Eu não sei o meandros desse processo. O que eu sei é que o cara foi tirado sem camisa, sem chinelos dentro de casa, enquanto o Cariani foi para casa, tomou banho, botou terno, para poder se entregar para a polícia. Então, a diferença de tratamento é absolutamente desproporcional e a decisão do desembargador aí deixou isso claro, né? É absurdo, velho. Ele foi preso porque fez apologia na letra. Pra mim, acabou a história aí. Pra mim, isso já mostra que é uma piada, isso tudo. Já mostra que é só porque ele é preto, só porque ele é da favela, só porque ele não veio da bolha do status quo, da elite. Isso é nojento. Essa prisão dele é patética. Eles não têm motivo nenhum pra prender o Pose do Rodo. Já tá óbvio isso. E ainda chega com a imprensa do lado para aparecer e depois ainda fizeram um vídeo. A Polícia Civil é tão patética do Rio de Janeiro que além de levar a imprensa para prender um sujeito por causa da letra da música, olha, isso é censura. Isso sim é atacar a liberdade de expressão. Mas além de cometerem um crime, de atacar, de censurar, de ir contra a liberdade de expressão, eles levam a imprensa, porque eles sabem que vão aparecer pra caramba, eles só queriam aparecer. E depois eles gravam um vídeo. O vídeo é nojento, tentando justificar a prisão. É um vídeo que tem um locutor mostrando imagem de um monte de gente fazendo festa e de fuzil no meio da festa, dizendo que ele fazia apologia e que isso é pior até do que tiro de fuzil. Aí depois tem até o cara que fala isso, né? O próprio delegado da Polícia Civil fala isso, que é pior do que tiro de fuzil a música do Pose do Rodo. Olha que coisa nojenta. Vocês são uns patéticos. Vocês são os incompetentes, vocês só querem manchete de jornal. Isso não é fazer justiça. Ainda bem que teve o juiz, né, que falou o óbvio, que foi um abuso de autoridade nojento essa prisão dele.
E sinceramente, eu não consigo ver justificativa para alguém ser preso ou detido por conta de letra de música. Mais uma vez, a tentativa de criminalizar quem não é do status quo. O funk é criminalizado, o rapper é criminalizado. Como fizeram com o Planet Ramp várias vezes, né? Marcelo D2 Planet Ramp várias vezes. era o tempo inteiro. E olha que o Planet Ramp de fato fazia uma apologia à maconha, que tem que ser feita mesmo, porque era um remédio, não tem que ser tratado como a droga como era tratado antigamente, agora está mudando. Mas o Planet Ramp quebrou esse paradigma, essa barreira, e era preso. O Pose do Rodo, não dá nem para falar isso, entendeu? Não dá nem para pegar assim como o Planet e dizer ainda que... Não dá, velho. É mais forçação ainda. Com o Planet já era errado, agora é pior ainda, e ainda mais no momento que a gente vive. Mas, enfim, ainda bem que ele está sendo solto, uma injustiça foi feita, e eu acho que ele deveria até processar o Estado por conta dessa. Dito isso, Gustavo, trazer uma rapidinha aqui, vamos falar sobre o bebê Sborne. Notícia triste, Guga. O Eduardo Paes, esse monstro, vetou a criação do Dia da Cegonha Reborn no Rio de Janeiro. O projeto tinha sido criado pelo vereador Vitor Hugo, do MDB, que queria transformar o dia 4 de setembro no Dia da Cegonha Reborn, uma homenagem às artesãs que fazem os bebês. Mas o Paes não comprou a ideia, postou uma foto do veto no Twitter com os seguintes dizeres, como diria minha avó. Com todo respeito aos interessados, mas não dá. Na resposta, atacaram o Eduardo Paes e falaram que ele faz parte da CBR, União Chuta Bebê Reborn. Que é isso? Bota o vídeo. Que é isso? Andando na rua, batendo em quem não se move, trocando o CBR, chutando os bebês. O que é isso, cara? Tropa do UCBR. Gente, mas cuidado, às vezes é só um bebê. Calma. Confio. Diferenciar o bebê real do reborn. Bebê reborn não morre quando eu travo no armlock. Diferenciar o bebê real do reborn. Bebê reborn não morre. O que é isso, Letícia? Gente, tá com dó de bebê reborn? Cuidado. Leva pra casa. Cuidado, gente. Cuidado. Faça uma conferência. Faça 3 conferências pra ver se é bebê reborn mesmo. Calma. E aí sai dar um armlock no bebê? Não pode. Mas, Gustavo, é isso. Infelizmente, o Dia do Bebê Reborn vetado no Rio de Janeiro. Pô, tá passando do ponto, né, galera? Tá patético. Qual foi? Agora, essa onda do bebê reborn aí passou dos limites já. O pessoal da política querendo usar isso de escada agora pra ganhar voto de maluco. Pô, quer ganhar voto de maluco, fica do lado do Bolsonaro. Não precisa usar os bebê reborn agora. Fala que você faz arminha. Quer ganhar voto de maluco? Faz arminha. Fala que a mamadeira é de piroca. Quer ganhar voto de maluco? Fala que é pra tomar cloroquina no lugar da vacina. Mas não vai agora usar o bebê reborn. Mas você vai ver que vai ter mais político usando de escada essa história, então tem que ter um basta. Parabéns, pais, né? Por falar o óbvio. Chega disso. A gente tem tanto problema, né, no Brasil, nas cidades, nas capitais, enfim. O Brasil é uma zona. A gente está perdendo muito tempo com uma brincadeira que já passou do ponto. E eu adorei esse filme. Manda pra mim, Leite. União Chuta Bebê Reborn. Então, se você quiser entrar aí, procure nas redes sociais. Tinha um monte de coisa legal para hoje, Gustavo, mas eu não conseguiremos passar por tudo, porque o nosso horário, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Então, amanhã, certamente, Roberta Garcia e você trarão estes temas. Aqui amanhã não estarei, porque quarta-feira não vem, mas estarei hoje à noite assistindo Precisamos Conversar às 7 horas da noite com a nossa paquita favorita, Juju Baroni, a Sucena, beijo Sucena, te amo, vira minha amiga, Sara Zara, Nina Silva e Márcia Tiburi, falando sobre o ataque a Marina Silva, a febre das canetas de emagrecimento, o Monjauro, o Ozempic, essas coisas.
E o mês do orgulho LGBTQIAP+. A sigla muda o tempo todo, LGBT. Avanços e desafios na luta por direitos. É depois do N2, do N2, com Gabriela Varela, Chico Sá e Rodrigo Vieira. Você pode entrar no nosso grupo de Zap no icl.com.br Precisamos Conversar, para receber cortes, vídeos exclusivos, notícias dessas moçoilas que apresentam este programa, das nossas super meninas que fazem aí o Precisamos Conversar. E amanhã... Meninas super poderosas. E amanhã, Gustavo, tem a live do milhão aqui no ICL. Batemos a marca de 1 milhão de inscritos no nosso canal do ICL. Então amanhã tem a live 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita, Eduardo Moreira, Chico Pinheiro, Leandro Demore, a Vível Mesquita e convidados de garbo e elegância estarão aí para este belíssimo evento ao vivo a partir das 7 horas da noite amanhã. Não precisa se inscrever em lugar nenhum. É só se você ainda não é inscrito no nosso channel aqui do YouTube, já se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. E boatos que a gente mandou 1 milhão pra rua, hein? Pra saber a opinião da galera. Não sei. Quem? 1 milhão pra... Mandamos 1 milhão pra rua? 1 milhão. Não sei do que você está falando. Vamos ver se essa semana a gente descobre que loucura é essa que Vitão está falando. Dito isso, o programa de hoje acabou. Amanhã, Roberto Garcia e Guga Noblar. E eu volto na quinta-feira para encerrar, Gustavo fazendo qualquer coisa. Fique com Chico Planet Ramp, vai lá. Da USP. Planet Ramp, galera. Tá de sacanagem, né? R$1,5 milhão. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 milhão. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente? O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.